E aí galera, espero que todos estejam bem. O meu nome é Arthur Ternoski e juntamente com meu amigo Lucas Santos, somos alunos do Instituto Federal de São Paulo, do campus de Jundiaí. E hoje iremos apresentar para vocês a história evolutiva das tartarugas. Para início de conversa, as tartarugas atuais pertencem a um grupo de répteis chamado Testudines. E esses animais possuem diversas características, como retrair a cabeça, o pescoço, os membros, para dentro de um casco duro, formado por ossos e escamas. E atualmente existem cerca de 357 espécies de tartarugas espalhadas por todos os continentes, com exceção da Antártida. Porém, é comprovado que já existiram tartarugas nesse continente através de evidência fóssil. Dentro de várias espécies, temos as mais conhecidas atualmente, como os jabutis, as tartarugas marinhas e os cágados. Os jabutis são caracterizados por viverem em ambientes terrestres. As tartarugas vivem em ambientes marinhos e, eventualmente, as fêmeas saem da água para botar os seus ovos. E quanto aos cágados, eles são semi-aquáticos. Quanto ao plano corporal das tartarugas, a sua estrutura escapular é diferente de todos os outros animais vertebrados. Enquanto todos os outros possuem os ombros para o lado de fora da caixa torácica, as tartarugas possuem os ombros para o lado de dentro. Isso mesmo, de trás das costelas. E é por esse motivo que sempre foi muito difícil estabelecer as relações evolutivas das tartarugas. Alguns cientistas ainda pensavam que as tartarugas eram anapsídeas, uma amniota cujo crânio não possui uma ou mais aberturas, eles a compararam com répteis anápdeos, chamados pararrépteis, como os mesossauros, pariassauros, procolofonídeos, entre outros. Na década de 90, outras hipóteses foram levantadas. Na primeira linha de investigação, foram utilizadas informações anatômicas para sugerir que as tartarugas eram parentes dos sauroptergios, um grupo de répteis aquáticos. Essa ideia implicaria que as tartarugas eram um grupo dos diápsidos, caracterizado por ter 2 pares de aberturas no crânio, um em cada lado. Nessa hipótese, as tartarugas teriam modificado bastante seu crânio ao longo de sua evolução, de modo que as antigas aberturas cranianas foram fechadas. A segunda linha de investigação usou informações das moléculas de DNA para investigar a relação das tartarugas com os répteis atuais. Os cientistas encontraram as tartarugas como os répteis diápsidos, ora próximas aos lepidossauros, como cobras e lagartos, e ora próximas aos arcossauros, como os crocodilos. As duas linhas chegaram na mesma conclusão, de que as tartarugas eram diápsidos modificados. Só restava saber qual grupo de diápsidos as tartarugas eram mais próximas. Mas o problema é que, infelizmente, ainda não sabemos. Mas e o casco? Por muito tempo, os cientistas não sabiam muito bem de onde o casco tinha surgido, pois não havia uma evidência intermediária entre um animal com casco completo e um sem nenhum casco. Mas no final do século XXI começaram a ser encontrados diversos fósseis que mostram essa evolução gradual. Vamos começar falando do Eunotosaurus, encontrado em rochas no período Permiano há 260 milhões de anos atrás. Um fato que interessou os cientistas foram as suas costelas expandidas. Muitos fatores corroboraram para a ideia de que o casco evoluiu a partir de animais com costelas expandidas, representando uma possível origem terrestre para tal. No entanto, não existia um casco propriamente dito, e por muito tempo a evidência mais antiga de tartaruga era o fóssil Proganochelys, encontrado na Alemanha, e ele é datado de 206 milhões de anos. Ao contrário do fóssil anterior, a presença de carapaça bastante ossificada e os membros adaptados à vida terrestre já eram bem evidentes. Mas outro fóssil descoberto na China em 2008 revolucionou totalmente essa discussão, o Dotochelys semistace, e esse fóssil se difere das tartarugas atuais principalmente pela presença de dentes e ausência de carapaça, sendo considerado mais antigo que o anterior. E além disso, esse fóssil apresenta o plastrão, parte de baixo do casco, que é completamente formado, e mesmo não apresentando a carapaça, ele contava com costelas alargadas. E a descoberta desse fóssil indicava uma origem aquática em qual ambiente o grupo e o casco se formaram. Mas afinal, ela se originou na água ou na terra? Quando os cientistas analisaram a anatomia do Eunotosaurus, a conclusão indicou que os animais viviam na terra. O fato interessante é que essa espécie se enterrava no solo. Nesse cenário, a expansão das costelas serviria como reforço físico do tronco para cavar. Mas como Lamarck descreveria a evolução das tartarugas? Ele descreveria através da lei do uso e desuso e da lei dos caracteres adquiridos. Através da lei do uso e desuso, Lamarck diria que esses animais, ao se enterrarem no solo ou a nadarem, fortaleceram suas costelas ou suas nadadeiras. E, posteriormente, através da lei dos caracteres adquiridos, ele explicaria que esses animais passariam essas características às próximas gerações. Ok, mas e o Darwin? Como ele explicaria? Darwin, com a seleção natural, dizia que alguns organismos têm características que são mais favoráveis ao ambiente onde vivem. Isso faz com que tenham mais chances de sobreviver do que os outros. E, claro, mais oportunidade de se reproduzir. Então, aqueles organismos que já tivessem cascos em um ambiente terrestre, ou aqueles organismos que já tivessem nadadeiras em um ambiente aquático, teriam mais chances de sobreviver do que os outros. Ok, mas e o neodarwinismo? Segundo o neodarwinismo, as tartarugas evoluíram porque surgiram variações genéticas, mutações e recombinação entre outros indivíduos, e a seleção natural favoreceu aquelas com características mais vantajosas para sobreviver no ambiente marinho, como nadadeiras mais eficientes, de melhor navegação e carapaças adaptadas. Com o tempo, essas características úteis se acumularam nas populações, e a separação geográfica levou à formação de diferentes espécies de tartarugas. Um pouco sobre a ecologia e o futuro das tartarugas. Elas vão dominar o mundo ou podem correr o risco de extinção? Infelizmente, algumas espécies ainda assim sofrem um alto risco de extinção, e a partir de uma pesquisa realizada pelo Projeto Tamar, que é uma iniciativa de conservação ambiental brasileira que se destaca na proteção de tartarugas marinhas, foram mostradas 5 espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil e passaram por uma nova avaliação de conservação. 4 delas ainda estão em um nível de ameaça, sendo a tartaruga de couro, a tartaruga cabeçuda, a tartaruga oliva e a tartaruga de pente. Já a tartaruga verde saiu recentemente da lista de ameaçadas, e agora é classificada como quase ameaçada. No entanto, apesar de alguns avanços, todas continuam sob forte pressão humana, como pesca acidental, poluição e destruição de áreas de desova. E as melhorias demonstram que as ações contínuas de conservação, como as realizadas pelo Projeto Tamar e parceiros, são essenciais para garantir a sobrevivência dessas espécies, que são muito importantes para o nosso ecossistema. Bom, e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima!